A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e vou ministrar agora a lição número 8, a lição aí que tem como título O Ministério de Evangelista. Estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre do ano 2021, esta revista que vem falando sobre dons espirituais e ministeriais. Nós estamos estudando agora os dons ministeriais, as últimas aulas foram sobre dons ministeriais, falamos sobre o ministério de profeta, o ministério de apóstolo, foi até um pouco polêmico, porque alguns concordam que tem para os dias de hoje, outros dizem que não, alguns, como a gente defendeu aqui, baseado na nossa revista, tá? Eu concordo aí plenamente com o autor da revista, que não existe mais apóstolos e profetas como antigamente, nos mesmos moldes ali da igreja primitiva do Antigo Testamento, mas tem o ministério de caráter profético, o ministério de caráter apostólico, tá? E como a gente falou no ministério de caráter apostólico, ele é muito relacionado com alguém que prega o evangelho, que abre novas igrejas, que tem esse chamado. Então a gente já vai entrar de forma mais específica nisso, que é o de evangelista. Pode até ficar um pouco, assim, até confuso para os irmãos, mas a gente vai especificar aqui que no caso do ministério de evangelista é justamente essa pessoa que tem esse chamado específico, um chamado específico mesmo para evangelizar, para pregar o evangelho, para ganhar almas, para começar um ministério em um local, uma igreja num local. Essa é a missão do evangelista. Então, esse ministério aqui, eu já vejo assim que o ministério de evangelista em si, ele não tem nada polêmico, tá? Todo mundo concorda plenamente que é um ministério válido para os dias de hoje. Existe sim evangelistas nos dias de hoje, só que a gente vai deixar bem claro, assim como está escrito também no livro de apoio, que evangelista não é um cargo, não é como se diz assim, algo inferior a pastor, como alguns colocam por aí. Há um cargo da igreja onde a pessoa ele é superior ao presbítero e inferior ao pastor. Esse é o evangelista. Não, tá errado isso aí. Tá? Não tem nenhum superior e nenhum inferior. Tem cada um cumprindo, no caso, o seu chamado dentro daquilo que ele está ali proposto a fazer. Então, se você foi chamado para ser diácono, você vai servir como diácono. Se você foi chamado para ser presbítero, você vai servir como presbítero. Se você foi chamado para ser evangelista, você vai servir como evangelista. Se você foi chamado para ser pastor, você vai servir como pastor. Então, cada um serve dentro daquilo ali do seu chamado e Deus vai recompensar cada um de acordo com o trabalho realizado. Então, a gente tem que pensar dessa forma. Então, o evangelista é aquele que tem um chamado para pregar o evangelho. De certa forma, todo cristão tem esse chamado, mas nós vamos falar aqui de forma geral, claro, para todo cristão, esse chamado geral, mas também no chamado específico, alguém que está fazendo a obra de Deus especificamente ali na pregação do Evangelho. Então, eu convido você a participar aqui dessa aula, assistir até o final, vamos ministrar com slides, seguir a revista, é uma aula bem fundamentada na Bíblia e também seguindo todos os passos da revista. Se você estiver procurando uma aula aí no YouTube, em qualquer site, que segue de fato a revista 100%, esta é a aula, tá? Qualquer conteúdo aqui dentro da lição que eu vou falar, além da revista, claro, a gente vai deixar bem claro, isso aqui é além da revista, isso não está na revista, isso aqui vem de forma, procurando aprofundar, claro, o conteúdo, tá? A gente sempre procura se aprofundar em cada tópico e subtópico aqui, apresentando de forma mais profunda o conteúdo. Vale ressaltar que além deste vídeo, o EBD em Foco tem aula em áudio, aula em PDF, temos o vídeo de destaque, o vídeo de dicas, um conteúdo semanal completo que a gente posta no site ebdemfoco.com e também no nosso YouTube, tá? No canal do YouTube. Vale ressaltar que dentro do site do EBD em Foco é melhor, porque lá você encontra também o PDF e o áudio, que não está no YouTube. Tá? Além disso, nós temos também os slides em PowerPoint, que é esse slide que eu estou usando aqui. É um curso baseado no tema da revista, um curso falando de forma geral do que a revista trata, mas de forma mais profunda, e também estudos e sermões em PDF. Quero até pedir perdão aos irmãos que acompanham o EBD em Foco, que é assinante do EBD em Foco. Isso aqui é o conteúdo premium, para quem é assinante. Eu prometi um sermão falando sobre a morte, a gente teve alguns contratempos e não foi postado ainda, mas se Deus quiser, essa semana este sermão será postado. Na verdade é um estudo sobre a questão da morte, um estudo muito bom, que vai ser postado, se Deus quiser, irmão. Ore por nós aí, porque a gente está meio
Complicada aqui a situação, mas Deus está abençoando, tá? Vai estar lá esse conteúdo. Aqui ó, é o curso, né, Edificação da Igreja através dos dons do Espírito, tá? Esse curso aqui é baseado na revista, onde tem lá também um estudo sobre os dons. Então vamos começar aqui, né? Só lembrando nosso WhatsApp que você pode mandar mensagem aí, 949-8409-2869. Vamos lá, o texto áureo da lição diz assim: mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo 4:5. Então aqui as últimas instruções de Paulo ao pastor Timóteo. Então vai lá, Timóteo, cumpre o teu ministério. Você foi chamado para ser evangelista, então faça isso. Então isso aqui, essa palavra é uma palavra que serve também para nós nos dias de hoje. Então, verdade prática diz assim: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia, é um arauto de Deus no mundo. A leitura bíblica em classe encontra em Atos 8, 26 a 35 e Efésios 4, 11. Vale ressaltar que durante a revista são 3 passagens bíblicas que são estudadas, uma em cada tópico, tá? Uma passagem ali do 70, do envio do 70, outra passagem a grande comissão e a terceira seria essa aqui de Atos 8, onde Filipe prega em Samaria. Então a gente vai comentar essas passagens. Então aqui essa aqui vai ficar para o tópico 3, tá? Eu vou avançar aqui para ganhar tempo no vídeo, mas a gente volta aí durante a aula a esta passagem bíblica. Então vamos para a nossa introdução. A introdução da revista, né? Já fiz a minha introdução própria aí, agora a introdução da revista diz assim: o ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Então, é um dom dado por Deus, é uma capacitação dada pelo Espírito Santo, tá? Por isso estudaremos procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como esse dom ministerial por Deus concedido é tratado no Novo Testamento, bem como sua destacada operação nas igrejas de Corinto e Éfeso. Então a ideia é essa, falar deste dom, principalmente ali com Jesus. Jesus sempre se preocupou em pregar o evangelho, levar as boas novas, capacitou, treinou pessoas para isso. Então a gente observa ali Jesus enviando os 70, enviando os 12, enviando toda a igreja, tá? Nesse sentido de pregar o evangelho a toda criatura. Então esse dom é um dom muito importante para a igreja, né? Foi importante para a igreja primitiva, é importante para hoje também. Então temos de Jesus a ordem para pregar o evangelho. Em sua multiforme sabedoria de Deus, dispõe para a igreja o poder necessário para proclamar o evangelho com ousadia. Então a gente tem que confiar a mensagem do evangelho à igreja, tá? É a igreja que é responsável por pregar o evangelho, por levar as boas novas. Eu vejo hoje, em tempos políticos, essa polarização política, muita gente querendo que um político entra lá e impõe uma lei, impõe alguma coisa, que o deputado, o senador ou o presidente venha lá impor alguma coisa relacionada ao evangelho para que as pessoas possam viver corretamente. Olha, a minha visão com relação a isso, tá, é uma visão que, assim, eu não concordo muito. Eu acho que as leis de Deus elas não devem ser impostas através de políticos, mas elas devem ser pregadas através do evangelho. Tá? Enquanto a igreja ficar esperando por um político para ter uma transformação na sociedade, a igreja ela vai perder o seu foco. Agora, quando a igreja se voltar para o evangelho e começar a pregar o evangelho, porque assim a igreja ela é ativa, eu sei que ela é, Deus tem levantado muitos para fazer a obra, mas no passado parece que era mais ativa, no passado parece que a gente ia mais para as ruas, a gente pregava para os homossexuais, a gente pregava para os moradores de rua, faziam obras sociais, davam um jeito, enfim, então é assim que o evangelho vai impactar a sociedade, é através da mensagem do evangelho. Eu defendo muito isso, nós temos que pregar, nós temos que dar testemunho, nós temos que agir, a igreja ela tem a capacidade de impactar a sociedade de forma muito positiva, porque ela tem o poder do evangelho. Foi dado à igreja, é nosso, pertence a nós. Então não temos que terceirizar isso não. A transformação na sociedade vem através da pregação do evangelho. Tópico 1. Jesus envia os 70, Lucas 10, de 1 a 20. Como eu falei, a primeira passagem bíblica que a gente vai ministrar aqui. Tópico 1.1. São poucos os que anunciam. Quando Jesus enviou os 70 para anunciar as boas novas, ali na região da Galiléia, ele falou assim, ó, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Tá? O versículo 2 aí, ó, esse V2 é uma referência ao capítulo 10 de Lucas, que a gente está estudando agora, tá? Então aqui a gente tem Lucas 10, 2, Jesus falando que a seara é grande. Olha só a quantidade de pessoas que tem, a região que vocês têm que ir é muito grande, é muito ampla, mas são poucos os obreiros.
Então, são poucos, porque, primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmos uma mensagem própria. Não faz sentido a pessoa ir lá pregar, né, o seu próprio ponto de vista, a sua própria visão, e não pregar a Bíblia, não pregar Jesus, tá? Em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar unicamente, exclusivamente de Jesus, única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus, jamais de si mesmos. Então, o pregador, o evangelista, ele tem que apresentar Cristo. Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele fala assim: eu apresentei Cristo para vocês, tá? Como se fosse algo real. O pregador ele tem que ver Cristo ali, ele tem que ver Cristo morrendo na cruz, ele tem que ver Cristo ressuscitando. A mensagem que tem que sair é a mensagem de Cristo. Nós vivemos na época das redes sociais e tem muitas pessoas que querem se destacar. A pessoa em si quer se destacar. E ela não deve ser assim. Ela deve destacar Cristo, a mensagem que tem que se destacar. Aqui no EBD em Foco, a gente faz de tudo para que o ensino em si da palavra de Deus ele seja mais importante do que quem está ensinando. A ideia aqui não é que você confie no Herberson, no Vitor, no Mel, que é o pessoal da equipe aqui, que trabalha, né, no Victor Santos. Enfim, não. Você presta atenção na mensagem, no ensino. Você tem que, né, seguir nessa linha. O foco é o ensino. O foco aqui, né, é a palavra e não a pessoa em si, não eu. Né? Você não tem que olhar para mim, tá? Você tem que olhar para a mensagem. E assim, é só um exemplo aqui, tá? Estou dando exemplo do EBD em Foco. Mas o pregador, tá, da mensagem, ele não tem que, né, se autopromover com a mensagem do evangelho. Não é isso. Ele tem que, né, focar na mensagem e colocar Cristo. Cristo tem que sobressair ali. Então, lamentavelmente, ao longo dos séculos, muitos foram os que, na seara do Senhor, falaram em seu próprio nome. Tá? Eu coloco aqui, por exemplo, a Ellen White, né, uma das fundadoras da Igreja Adventista. Ela trouxe muito foco para si, apresentou sua própria mensagem e é considerada por muitos adventistas como uma profetisa, alguém que realmente profetizou uma palavra inspirada, mas é diferente do que está na Bíblia. Então tirou o foco do Evangelho. É o meu ponto de vista em relação a Ellen White. Ela tirou o foco do Evangelho, trazendo mensagem nova, coisa nova. Está errado. Tá? Falou em seu próprio nome. Então os discípulos, segundo o coração do Nazareno, ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar obreiros para a sua seara. Então Deus tem levantado sim pessoas para fazer a obra. 1.2. Enviados para o meio de lobos. Proclamar o evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. Tá? Isso aí Jesus já sabia. O próprio Cristo foi perseguido, ele sofreu perseguição realmente, e ele, né, deixou bem claro que nós também seríamos perseguidos. Tá? Isso tem acontecido. Tá? Os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos, até ameaçados de morte. Então é o preço que se paga às vezes, né, por quem abraça essa mensagem de forma poderosa, assim, e tem esse chamado. Tá? Eu estou falando aqui de alguém que tem esse chamado mesmo. Todo crente é perseguido? Eu creio que sim. Eu creio que todo crente verdadeiro, ele sofre algum tipo de perseguição. A algum nível, ele sofre perseguição. Isso aí é um fato. Se o crente não é perseguido, pode ser que ele esteja ali meio que, né, concordando com o pecado, concordando com coisa errada, e aí ele não sofre perseguição. Mas se ele crê no verdadeiro evangelho e segue o verdadeiro evangelho, ele vai sofrer em algum nível perseguição. Aqueles que são chamados para essa obra de ministério evangelístico, para realmente pregar o evangelho, principalmente em lugares hostis ao evangelho, essas pessoas correm o risco de serem, pode-se dizer assim, sofrer algum dano físico mesmo, tá? No caso, queimadura, algum tipo de lesão corporal, e quem sabe até a morte. Esse foi o chamado que Jesus fez para os discípulos, e nos dias de hoje isso acontece também. Então a história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com a vida por professar a fé em Cristo. Olha só, muitas pessoas morreram. Isso aqui, a gente sabe disso. Isso não foi só na igreja primitiva, tá? Isso nos dias de hoje acontece também. Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo em qualquer outra época da história da igreja. Então, a maioria dos mártires são dos dias atuais e não dos tempos antigos da igreja primitiva, tá? Eu peguei algumas reportagens aqui que você pode dar uma pesquisada aí na internet que você encontra. Mais de 250 milhões de cristãos foram perseguidos no mundo em 2019. Não foi lá na época da igreja primitiva, não. Em 2019. Tá?
morte de cristãos aumenta 40% em 2018, diz ONG Portas Abertas. Então, a perseguição tem sido muito grande em alguns lugares, alguns países que são hostis aí à pregação do evangelho. Tá? Os verdadeiros evangelistas enfrentarão ainda muitas perseguições, sobretudo em países dominados por religiões anticristãs e fundamentalistas. A gente tem aqui essa parte em amarelo e laranja, na verdade, né? Laranja e vermelho, são os países mais hostis ao evangelho. São países que dificultam, que, no caso, não querem que o evangelho seja pregado. A gente tem aqui países muçulmanos, tá? Principalmente os muçulmanos, eles são muito fundamentalistas e eles discordam de qualquer outra religião, e na verdade eles têm aquela ideia de que se eles matarem uma pessoa de outra religião, seja um cristão ou seja qualquer outra, ele está fazendo algo bom, aquilo Deus está se agradando dele. Então ele está fazendo ali a obra de Deus, matando alguém. Tá? Tem os muçulmanos que oferecem, né, que fazem, praticam esse tipo de atitude contra os cristãos e outros religiosos. A gente tem alguns países comunistas que também, no caso, a gente... Assim, irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui, porque a gente tem que ver o seguinte, que o comunismo em si, vou usar uma figura de linguagem, na cartilha do comunismo, não existe uma regra dizendo que a religião não é bem-vinda, tá? Tem muita gente que defende a ideia de, não, para o comunismo, o cristianismo não deve existir. Não é bem assim, não existe isso no comunismo. O que acontece é que cada país que adota o comunismo, eles têm suas regras próprias. Então a gente tem a China, por exemplo, que ela proíbe uma organização religiosa que não esteja de acordo com o governo, que não seja oficial. Então lá na China não é só os cristãos que sofrem perseguição, os muçulmanos sofrem perseguição, os budistas, dentre outros. Então assim, eles têm controle sobre a religião. Então não é que seja proibido ter igreja lá. Lá na China tem igreja, mas é controlado pelo governo. Então as pessoas se reúnem em casa para praticar sua fé de forma mais livre, seja cristão, seja qualquer um outro. Então por quê? Porque o governo chinês adotou esse tipo de controle. A gente tem a Coreia do Norte, que também é o pior que tem, é o país que mais persegue as outras religiões. Por quê? Porque a Coreia do Norte tem sua própria religião. Então eles seguem um regime comunista, socialista ou progressista, seja lá como você queira falar, mas que eles criaram sua própria religião, baseado na adoração ao avô do atual ditador lá, né? Da década de 40, 50, 60, por ali, que eles adotaram, criou essa religião própria. Então, assim, é uma coisa deles. Tá? E eles perseguem os cristãos e tudo mais, e Bíblia é proibido. Enfim, é uma perseguição muito grande na Coreia do Norte. Quem quiser ser crente na Coreia do Norte, lá tem que sofre muita perseguição. Às vezes, os cristãos de lá, né, que se reúnem escondido, tem uma página da Bíblia. Aí eles leem aquela página da Bíblia, e a gente tem a Bíblia inteira e não lê, né? Então, enfim, eles sofrem muita perseguição. Tá? A gente pode citar, por exemplo, outros países assim, que têm um regime comunista e não se importa muito com isso. Por exemplo, Cuba. Tá? Cuba não tem nenhum tipo de repressão com relação à prática religiosa. Tá? Inclusive tem muitos evangélicos lá, católicos, enfim. Então Cuba já adotou um pensamento diferente. Então assim, cada país vai ter adotar o seu pensamento em relação a isso, em relação à religião. Então a gente tem países mais livres com relação à religião, que no caso o Brasil, a Europa, tá? São países livres que a pessoa pode praticar qualquer tipo de religião, tá? E às vezes a gente não valoriza isso, entendeu? A gente vai falar da Europa daqui a pouco, a Europa está deixando de ser cristã, a gente está vendo isso aí. Então assim, são países livres. Qual o contraste que eu quero fazer, tá? É que, por exemplo, a Europa é livre para pregar o evangelho e as pessoas não querem saber de Jesus. A China tem perseguição e na China tem milhões de crentes, crentes mesmo que estão praticando a sua fé verdadeira, às vezes sob perseguição, sendo presos pelo governo e tudo mais, entende? Então assim, o regime totalitário da China reprime e lá o evangelho está crescendo. O regime europeu não reprime nada e o evangelho está diminuindo. Então a gente tem que entender que às vezes a igreja tem que passar por perseguição para ver se cresce, tá? Isso aí, Jesus falou que nós passaríamos por perseguição, e isso a gente já está sabendo, e isso está acontecendo no mundo, mas mesmo assim o evangelho cresce. Deus está mostrando que ele age independente de qualquer tipo de sistema de governo, é a vontade dele aí. Vamos continuar. Eles são comparados a cordeiros que se dirigem para o meio dos lobos. 1.3. Os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Os 70 discípulos receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino com graça. Então eles receberam essa autoridade
no nome de Jesus, pelo próprio Jesus. Quando voltaram da missão, os evangelistas maravilhados e surpreendidos diziam: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Olha só, Senhor, pelo teu nome é poderoso. O teu nome, né, pelo teu nome, os espíritos malignos, eles se sujeitaram diante, né, só nós chegamos lá e falamos do teu nome. Olha só como teu nome é poderoso. Tá? E Jesus fala assim com eles. Naquele momento, Jesus falou assim: não vos alegreis, porque se vos sujeita os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Então aqui Jesus não está jogando balde de água fria diante daquilo, né? Daquela empolgação dos discípulos. Não, Jesus não está fazendo isso, né? Mas Jesus está falando assim: isso aí é fichinha para mim. Isso aí eu faço de forma simples, tá? Isso aí é poder, maravilhas. Isso aí eu vou fazer, tá? Agora, presta atenção numa coisa. O melhor de tudo isso, o melhor do reino, é você estar na minha presença para a eternidade. Isso é o melhor do reino. Teu nome escrito nos céus é garantia de salvação, de vida eterna. Teu nome escrito nos céus é saber que um dia nós vamos passar a eternidade com Jesus. Teu nome escrito nos céus deve nos motivar a pregar o Evangelho, a levar a mensagem do Evangelho a outras pessoas, para que outras pessoas também possam compartilhar dessa comunhão com Jesus na eternidade conosco. Então, né, Jesus está dando uma motivação maior. Jesus não está jogando balde de água fria, não. Ele está nos motivando a pregar essa mensagem do reino e, né, levar essa mensagem para pessoas, né, do mundo inteiro, para que elas possam compartilhar conosco a eternidade. Vamos para o tópico 2, a grande comissão. Algumas passagens aqui que falam da grande comissão: Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15 a 20. 2.1. O alcance da grande comissão. A ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a ressurreição foi, tá aqui: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então aqui Jesus, ele está já ali com os discípulos, depois que ele ressuscitou, passando as últimas instruções para os discípulos. Ele ia subir aos céus, então ele está passando as instruções, e ele está dizendo o que os discípulos têm que fazer. Então vocês vão ensinar, vocês vão pregar, vocês vão ensinar, vocês vão cuidar. Então isso aqui traz uma ideia de começo, meio e fim para o cristão, tá? Não é só ir lá pregar e pronto, a pessoa aceitou Jesus. Não. Tem que ensinar, tem que cuidar, tem que, né, formar novos discípulos. A ideia é essa, é replicar isso aí. Então essa ordem é chamada, né, é chamada de a grande comissão, geralmente é nesse sentido. Então é o apelo de Jesus para os discípulos anunciar o evangelho até as últimas consequências. No caso, a gente vê logo na igreja primitiva Estevão sendo apedrejado, Paulo sendo preso, dentre outras coisas que aconteceram com os discípulos. Então isso aqui é um chamado de Jesus para todos os cristãos. E não importa o que vai acontecer com você lá na frente, pregue o evangelho. Foi nesse espírito que o apóstolo Paulo, né, encarou a tarefa da evangelização, 1 Coríntios 9,16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Então tem gente se gloriando por anunciar o evangelho, porque eu sou pregador do evangelho e tal, e porque eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Tem muita gente nesse sentido, mas ninguém tem que se gloriar. Paulo está falando isso. Eu não tenho que me gloriar coisa nenhuma. Isso é uma obrigação que foi imposta a mim, e eu vou cumprir essa pregação do evangelho. Então Paulo está deixando o exemplo. É algo que Deus deixou para nós, que Jesus, uma ordem que Jesus deixou para todo cristão. Então ninguém tem que achar melhor do que os outros porque prega o evangelho. 2.2. O mundo está dividido em dois grupos. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos 16:16. Então aqui a gente tem Jesus, a gente observa Jesus falando, né, de dois grupos, né? Nós temos dois grupos aqui, tá? O grupo do condenado e dos condenados e o grupo dos salvos, tá? Então quem crê e for batizado, muita gente fala assim, então o batismo é obrigatório para a salvação, né? A pessoa tem que ser batizado para ser salvo, tá? Não é bem assim. Tá? O batismo ele é um ato simbólico, tá? A salvação é para quem crê. A questão toda é que quem crê não vai recusar o batismo.
Tá? Quem crê não vai falar, eu não quero ser batizado. Quem crê de verdade, tá? Ele vai seguir essa ordenança de Jesus. A gente não tem tempo aqui para detalhar sobre o batismo, o significado do batismo e tudo mais, mas assim, o que eu posso dizer é nesse sentido, tá? O batismo aqui, a pessoa que fala assim, que crê e aceita o batismo, ela está falando para o mundo, olha, eu creio agora, eu tenho uma vida diferenciada, eu sirvo a Jesus. Então esse é aí o salvo, né? Aquele que não recusou o batismo. Então a condição é para crer, tá? Se a pessoa crê em Jesus e marcou o batismo para daqui 2 meses e ela morre antes de batizar, ela é salva, tá? Ela é salva, ela não deixou de ser salva porque ela não batizou. Tá? Isso aí tem gente que, não, morreu sem batizar, não foi para o inferno. Não, não. A condição para ser salvo é crer. A não ser que a pessoa falou assim, o batismo vai ser daqui 2 meses, eu não vou batizar não, eu não quero batizar. Aí essa pessoa, de fato, ela não tem fé em Jesus, tá? Ela nunca acreditou, de fato, né, em Jesus como Salvador. Agora, o salvo, né? O salvo é aquele que vai realmente aceitar o batismo. E quem não crê já, né, será condenado, né? Será condenado. Então, assim, a gente tem os que creem e os que não creem. São 2 grupos de pessoas que, né, vão diante da mensagem de Jesus. A gente vai pregar o evangelho, alguns vão crer, outros não. Então, acerca da salvação, os evangelhos não se preocupam com nacionalidade, com raça, com sexo, com condição socioeconômica. O evangelho é para todos, tá? Para todas as pessoas da face da terra, de todas as raças, cores, todas as culturas, homens, mulheres, condição econômica, pobre, rico, não interessa. Nada disso importa, tá? O evangelho é para todos, tá? Não há judeu, não há gentio, tá? Quando Paulo fala dos judeus e gentios, os grupos, né, ali principais que ele ia colocar ali na igreja primitiva, né? E vale para os dias de hoje também. Nós somos gentios, então tem os judeus e os gentios. Então não há judeu nem gentio. Toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno, crendo ou não no evangelho. Então a gente tem aqui, né, que toda a humanidade é pecadora, toda a humanidade, né, errou, desviou, afastou-se de Deus, e toda a humanidade, né, precisa crer no evangelho para se salvar. 2.3. A grande comissão hoje. Tá? A tarefa da evangelização do mundo está inacabada. Tá? Aqui nesse mapa de roxo é onde o cristianismo predomina. Tá? A gente tem mais cristãos, seja católico ou evangélico. Não é só evangélico. Tá? Estou colocando cristão de forma geral aqui. E a gente tem aí verde, já são os muçulmanos, né, o islamismo. A gente tem aí já, no caso, o laranjinha aí é o hinduísmo, o amarelo é o budismo, né, o Japão, por exemplo, é budista. Enfim, a gente tem várias religiões no mundo, tá? Mas falta muita coisa ainda, né? 33% da população mundial é composta por cristãos. Então, cristão de forma geral. Olha só como que falta ainda muito para pregar o evangelho. Então, a gente tem que engajar na pregação do evangelho. E não necessariamente significa que você vai sair para um outro país para pregar o evangelho. Você pode ajudar financeiramente a missões, né, missionários, instituições que pregam o evangelho em outros países. Então você pode contribuir com a obra missionária, você pode orar pela obra missionária, você pode dar dinheiro para a obra missionária, você pode enviar alguém, você pode ir também. Enfim, tem várias formas de você contribuir com a pregação do evangelho no mundo. Então há regiões em que o número de cristãos está diminuindo, como a Europa, como eu falei lá, né, atrás, a Europa está se tornando pós-cristã. Recentemente, na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Há muitas igrejas na Alemanha. E na Alemanha foi onde aconteceu a Reforma Protestante. Martinho Lutero era alemão. Tá? Então a gente vê que o continente europeu, que foi o berço do evangelho, que o apóstolo Paulo, quando prega o evangelho ali, ele prega na Europa. Tá? Ele prega na Europa ali. A igreja de Éfeso está na Europa. Lá as igrejas de Tessalônica, toda a região, Roma, enfim, toda a região que Paulo prega, viaja, é Europa. É o berço do evangelho, o berço da Reforma Protestante, e hoje eles estão se afastando do evangelho. Em Portugal, quase 300 templos fecharam. Eu procurei essa notícia e não achei, eu achei uma de 700 templos. Né? Mas na verdade é por quê? Porque muitos brasileiros na época saíram. Foi uma época que muitos brasileiros foram embora de Portugal. E quem ia para as igrejas? Os brasileiros, porque os portugueses mesmo não iam. Eu conversei com um pastor de Portugal, ele falou que lá realmente as pessoas não querem mais saber do evangelho, e os poucos que se importam com o evangelho, que vão para a igreja, tá? Ele disse que é uma bagunça, muitos pastores são adúlteros, beberrões,
enfim, muitas vezes não têm compromisso verdadeiro com o evangelho. Então são igrejas que não têm um fundamento bíblico e realmente, tá, tem esfriado, o evangelho tem esfriado na Europa. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos, tá? Essa reportagem que fala, né, rumo a uma Europa pós-religiosa. Então a gente tem levanta alguns questionamentos aí. Então, ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em restaurantes, mesquitas, bibliotecas, casas de show, ou seja, os templos históricos, antigos, os templos que, né, ali muitos congregaram e aconteceu vários avivamentos, agora estão aí sendo vendidos e transformados em empresas. Tá? Se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual, em poucas décadas a Europa se tornará muçulmana, ou o cristianismo não mais a influenciará. Então aqui nesse mapa a gente tem a porcentagem de muçulmanos nos países europeus. Ó. Na França 18%, na Alemanha 19%. Então os muçulmanos estão indo para a Europa e estão, né, de forma, assim, entre aspas, evangelizando a Europa. Estão mudando, transformando a religião da Europa. Tá? Então precisamos reevangelizar o continente europeu. Então que nós possamos também, né, se preocupar com a Europa quando se trata de missões. Então, como eu falei no início, né, só para a gente fechar aqui, é que na China tem perseguição, na Coreia tem perseguição, o governo de lá, né, o governo totalitário, persegue o cristianismo, não somente o cristianismo, mas outras religiões também. Então é uma perseguição muito grande. Mesmo assim lá tem milhões de crentes. Tem crentes na Coreia, tem crentes na China, tem crentes em qualquer outro país que sofre perseguição. Nos países muçulmanos, onde o cristianismo é hostilizado, ali tem também muitos crentes, muitos que são perseguidos, mas são crentes, milhões de crentes sendo perseguidos. Mas a gente chega na Europa que não tem perseguição, não tem. E as pessoas não querem saber do evangelho. Então a pregação do evangelho, a gente tem que observar que independe, né, o coração do homem está corrompido. Então, se não tem pregação do evangelho, ele vai se corromper, seja no ambiente de perseguição ou não, tá? Seja no ambiente onde é livre para pregar ou não, né? É livre para crer, professar qualquer fé ou não, tá? Porque Jesus ele transforma o coração do homem, mas para isso tem que ter pregação do evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? É Paulo que fala isso, né? Como ouvirão se não há quem pregue, né, em Romanos? Eu acho que ele está até citando Isaías, se eu não me engano. Então tem que pregar, tem que ter alguém para anunciar. Tá? Às vezes a gente fala assim, vamos pregar na China, porque lá, né, tem muita perseguição e é difícil pregar o evangelho e tal, e vamos para a China, mandar missionário para a China. Tá? Mas na Europa também tem pessoas que querem ouvir o evangelho. E, enfim, a gente tem que ter essa visão de forma mais ampla. Vamos para o tópico 3. O dom ministerial de evangelista. 3.1. Conceito de evangelista. O evangelista, né, do grego euangelizo, tá? No caso, significa transmitir as boas novas, né, do evangelho. É aquele que transmite as boas novas, né? Então a gente tem a ideia de evangelho, boas novas, boa notícia. Então o evangelista é esse que, né, transmite essa boa notícia. Ele tem esse chamado. Então, como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Então a obra que ele vai realizar é essa. Ele não é o crente que é para carregar banco, ele não é o crente que é para limpar a igreja. Porque assim, tem gente que fala assim, fulano não faz nada, nenhum trabalho braçal na igreja. Mas por quê? Porque o chamado dele é esse, é de evangelizar, é de ir para hospital, é para ir presídio, ir para rua, e às vezes evangelizar de madrugada. Ele tem esse chamado. Não é que ele nunca vai, quem sabe, ajudar na igreja em alguma outra atividade. Não é isso. Mas ele tem esse chamado. Ele não gosta de ensinar, sabe tanto da Bíblia e não ensina. Mas é porque o chamado dele não é para ensinar, é para evangelizar, entende? Fulano não deu certo como pastor. O pastor fulano consagraram ele como pastor, foi tomar conta de igreja e não deu certo. Mas porque o chamado dele é para abrir igreja, não é para tomar conta das ovelhas. Ele prega ali, abre uma igreja, cresce ali, depois sai, abre outra igreja. Então cada um tem um chamado diferente. Então esse aqui é chamado, o evangelista, ele tem esse chamado para pregar o evangelho. Foi concedido pelo Pai através de uma capacitação ministerial, objetivando propagar o evangelho de Cristo para toda a humanidade. Tá? Então, ide, pregai o evangelho a toda criatura, porque o mundo clama, tá? O mundo clama, pede por socorro. Então, o evangelista tem paixão pelas almas, né? Pela salvação dos perdidos.
Então ele quer almas para Cristo. Esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. Então aqui o evangelista, ele tem esse amor, essa paixão pelas almas, e ele busca na palavra de Deus, ele busca se capacitar, ele busca estudar, procurar mais da mensagem de Deus para levar a mensagem aos pecadores. Então, o evangelista ele é muito, muito importante no crescimento da igreja. Tá? Nós temos que orar para Deus levantar evangelistas, pregadores, pessoas apaixonadas por pregar o evangelho. 3.2. O papel do evangelista. O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas de salvação. Então, esse é o papel dele. Ele tem que fazer isso por excelência. Ele tem que conhecer o evangelho. Ele tem que saber o que é o evangelho. Ele tem que viver o evangelho. Ele tem que apresentar Cristo, a mensagem de Cristo. Então, ele é, por excelência, essa pessoa que vive e prega o evangelho. Através da sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Eu até peguei aqui uma reportagem de uma missionária que faz um trabalho na África. A evangelista prega em aldeia das bruxas na África e comunidade se entrega a Jesus. No caso, lá na África, ainda é muito parecido com o que acontece na igreja primitiva. Muitas vezes, algumas comunidades inteiras se entregam a Jesus, creem no evangelho. Então, toda aquela comunidade abraça a fé cristã. Toda a comunidade crê, toda a comunidade resolve crer. Então isso acontece muito. Então essa evangelista aqui, ela faz essa obra. Eu até eu esqueci o nome dela, até um nome bem complicado. Eu acho que tem escrito aqui, tá aqui, ó, Tammy Cleanworth, acho que é Tamrin. Enfim, eu até entrei no Instagram dela, comecei a seguir ela. Enfim, ela tem um trabalho muito bonito lá na África. E vale a pena a gente seguir essas pessoas nas redes sociais e aprender com elas também, e ver o trabalho, e quem sabe até ajudar fazendo doações. Tá? Muitas vezes o evangelista torna-se um plantador de igreja, como tem ocorrido em diversos lugares do Brasil e pelo mundo. Então, o que é plantar igreja? Plantar igreja é você abrir uma nova igreja, começar um trabalho novo em um local que não tem uma igreja. Então é nesse sentido. Então essa pessoa ele tem esse chamado. Tá? Eu até discordo um pouco do escritor quando ele coloca assim, muitas vezes. Muitas vezes não. Esse é o papel do evangelista. Tá? O papel do evangelista é plantar igrejas. É claro que nem todo mundo vai sair por aí abrindo ministério ou abrindo uma nova igreja, tá? Porque tem aquele evangelista que ele já, no caso, fica local, é da igreja local, o evangelista da igreja local. Tá? Mas se ele for chamado para isso, ele tem sim que sair e abrir um novo ministério, uma nova igreja, enfim, criar aí como é que se diz assim, criar o hábito de abrir uma nova igreja, né? Ele pode sair assim, vai para um bairro que não tem, não é que ele vai abrir um novo ministério, tal, sair do ministério dele, não estou falando disso, tá? Ele congrega na Assembleia de Deus, ele vai para um bairro onde não tem uma Assembleia de Deus e lá ele abre uma nova Assembleia de Deus, vinculada àquela que ele saiu. Tá? Uma congregação, e dali ele vai para um outro bairro, depois ele vai para um outro bairro. Então é essa pessoa que tem essa capacidade de chegar num local onde não tem nenhum crente, e ali ela começa a pregar, começa a evangelizar, as pessoas começam a se converter e Deus vai fazendo a obra. Tem pastores que têm esse chamado, tá? Tem pastores, que são pastores, consagrado a pastor, que têm o chamado para fazer essa obra. Aí eu lembro de um tio meu, que é pastor, o pastor Juraci. Aí ele foi fazer a obra, ele foi chamado para ser missionário na cidade do Nordeste, lá no Paraíba, e ele chegou na igreja que tinha, parece que 2 crentes, e esses 2 crentes, quando oravam, ainda faziam o sinal da cruz. Tá? E quando ele saiu de lá, ele deixou uma igreja grande, com centenas de membros, mais de 100 crentes, eu não lembro quantos, mas foi uma igreja muito grande. Então assim, ele chegou lá realmente no local onde não tinha igreja, a única igreja evangélica que só tinha 2 crentes, né, como eu falei. Então, lá tá, e ele deixou uma igreja cheia. Então, assim, é um pastor que tem um chamado que é evangelístico, para fazer a obra evangelística. O evangelista, ele tem essa capacitação do Espírito Santo para pregar o evangelho de tal forma que toca o coração da pessoa, que a pessoa entende e se converte. É claro que é o Espírito Santo que vai agir, é o Espírito Santo que vai fazer ali com que aquela pessoa se converta, tá? Que a pessoa se arrependa. Então o evangelista ele não tem que se preocupar com a quantidade de almas que ele ganha. Eu ganhei 10 almas, 20 almas, 30 almas. Não. Eu acho isso muito errado. Vai ficar contando quantas almas ele ganhou. Tá? Porque o evangelista em si ele não ganha nenhuma alma. O evangelista ele prega o evangelho. Ele prega o evangelho de forma convincente, cheio do Espírito Santo. Mas quem vai convencer o pecador do pecado é o Espírito Santo. Tá? Então o número de almas não importa. Se você prega e ganha uma pessoa se converte.
você pregue 100 pessoas se convertem, não tem diferença, o galardão é o mesmo. Tá? Porque você vai ganhar o seu galardão pela mensagem pregada. Você vai receber o seu galardão, o seu prêmio de Cristo, por transmitir a mensagem, por ir lá e pregar. O número de pessoas que se converte não importa. Isso aí é de acordo com a soberania divina. 3.3. A finalidade do ministério do evangelista. Da mesma forma que o ministério do apóstolo e do profeta, que a gente já falou, o do evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Efésios 2, 19 e 20. Né? Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. No caso aqui, Paulo está falando dos apóstolos e profetas da igreja primitiva, mas que tenham relação com a edificação do corpo de Cristo. Então, de certa forma, todos nós, que exercemos algum dom, algum ministério na igreja, né, fomos chamados para contribuir com a edificação do corpo de Cristo. Então, por isso, espera-se desse obreiro que o fundamento do seu ministério seja Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ele tem como fundamento a mensagem de Cristo e o próprio Cristo. Não pode haver outro fundamento senão Cristo. Tá? O fundamento é Jesus. Tá? Toda a nossa mensagem tem que estar centrada em Cristo Jesus. Então, o evangelista deve também, em tudo, ser sensível à voz do Espírito Santo. Ele tem que ouvir a voz do Espírito Santo. Ele tem que saber que ali é o Espírito Santo que está guiando ele, a mensagem dele. Tudo que ele fala, tudo que ele faz tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Então, o evangelista, ele é essa pessoa que prega o evangelho, mas inspirado pelo Espírito Santo. A exemplo de Filipe, tá? O Filipe, obreiro, no caso, a gente leu, teve ali no começo a passagem que fala de Filipe, tá? Que ele foi chamado para pregar para multidões e também para uma única pessoa. Então, Atos 8,6 fala assim: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então, Filipe pregava para multidões, tá? E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Então aqui a gente vê já Filipe pregando para uma única pessoa, para essa pessoa que era de fato muito importante. Tá? O eunuco, no caso, alguém que era o chefe dos mordomos da rainha, cuidava dos tesouros, enfim, lá da Etiópia. E aqui está Filipe pregando para uma única pessoa, e Deus está fazendo a obra. Então, né, isso é muito importante. Tá? O evangelista não tem que olhar para a quantidade de pessoas, ou prega para um, ou prega para 1 milhão. Não importa, tá? Não importa. Deus, ele vai... no caso, Deus ele vai usar da mesma forma, vai agir da mesma forma, não tem diferença. Tá? Outro aspecto importante desse ministério é a habilidade que o evangelista deve ter na transmissão das boas novas. Tá? No caso, a habilidade que ele tem para transmitir a mensagem do evangelho, que isso é uma habilidade que ele consegue através da capacitação do Espírito Santo e também de estudos teológicos, treinamentos e tudo mais. Então, tem gente que é contrário a isso. Irmão, não é bem assim. Se você quer fazer obra missionária, se você quer sair, você quer evangelizar, quer ir para povos desconhecidos, ou quem sabe até mesmo para a rua, é importante você procurar cursos, treinamentos, que ensinam como fazer isso, como evangelizar, para você saber como abordar uma pessoa, como falar. Tudo isso influencia muito. Não é só a mensagem, a técnica também, para não ofender a pessoa, que vai receber a mensagem do evangelho. Os testemunhos de Jeová são muito bons nisso. Tá? Eles treinam muito essa questão da abordagem, tudo mais, e eles têm crescido muito. Apesar da mensagem deles ser errada, né? A mensagem totalmente errada, eles têm aí uma técnica muito boa. Então, a gente... boa entre aspas, né? Porque ninguém gosta de ser perturbado também domingo de manhã. Mas, enfim, a gente tem que saber, tá? Tem que saber fazer a obra de Deus nesse sentido, tá? O arauto de Deus precisa ser capaz de responder a seguinte pergunta dirigida ao pecador. Entende o que lês? Foi a pergunta que Filipe fez para aquele eunuco, né, aquele que estava lá lendo a Bíblia e não estava entendendo. Tá? Às vezes a gente fala assim, eu vou pregar para um pecador ali que nunca leu a Bíblia. Mas ele tem uma visão de mundo, ele tem a visão da Bíblia. Você entende o que é Jesus? Você entende quem é Jesus, melhor dizendo? Você entende o que é o Evangelho? Você consegue compreender a situação que você se encontra como pecador? O evangelista ele tem que ter essa capacidade de explicar para essa pessoa de tal forma que ela compreenda.
a mensagem do evangelho de forma bem clara e objetiva, tá? Sem muita enrolação, tem isso também, né? Bem clara e objetiva. Simples, o evangelho simples. Olha o evangelho que Filipe pregou para aquele eunuco. Simples, bem simples, nada demais. E ali a pessoa se converteu. Né? Eu já vi o pessoal falando do Billy Graham, né? O Billy Graham, às vezes, ele pregava sentado, falando bem manso, tranquilo, apresentando o evangelho ali de forma bem tranquila. E aí, de repente, multidões se convertiam. Tá? Tem um livro, A Cruz e o Punhal, do David Wilkerson. Muito bom esse livro, eu recomendo. E ele fala do Nick Cruz, que se converteu através da pregação dele, né, David Wilkerson. E eu vi um vídeo do Nick Cruz, né, que foi esse jovem drogado, ruaceiro, brigão, fazia parte de gangue, né, que se converteu. Tá? Esse Nick Cruz se converte e ele vai contar o testemunho dele e pregar. Eu vi um vídeo. Ele falou 5 minutos. Quando ele terminou, multidões foram na frente se converter. Então, são pessoas que têm o chamado, mas que pregam uma mensagem simples, direta, objetiva. E ali Jesus faz a obra. Então, o pregador do evangelho, o evangelista, ele não precisa ter doutorado em teologia para pregar o evangelho. Não, ele precisa entender o evangelho e viver o evangelho. E na hora da transmissão, transmitir da forma mais simples possível, de tal forma que ali é o Espírito Santo que vai tocar no coração do pecador e ele vai se converter. Amém? Chegamos na nossa conclusão, que diz assim: o dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo para o fortalecimento e a edificação das igrejas locais. Tá? Isto, porém, não significa desobrigar os crentes individualmente do labor da evangelização. Todo seguidor de Cristo, isso é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã o firme compromisso de propagar a mensagem do evangelho. E deste compromisso não pode se apartar um único milímetro. Que Deus levante mais evangelistas para a sua grande seara. Então o evangelista ele tem uma missão local, ele tem uma missão mais ampla relacionada à pregação do evangelho no mundo inteiro. Todo cristão tem um chamado para pregar o evangelho, mas tem algumas pessoas que têm um chamado muito específico para isso. E nós temos que orar para que Deus levante mais homens e mulheres para fazer essa obra, esse trabalho do ministério evangelístico. Amém? Então chego aqui no final da aula, agradeço a você que me acompanhou até aqui, muito obrigado, tá? Conto com a sua participação. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva aí. Se você gostou, deixa o seu like, né, o seu joinha aí, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e nós estaremos aqui, se Deus quiser, na próxima semana para a próxima aula. A paz do Senhor, até a próxima.